Na novela da vida real especial de hoje, você vai conhecer a história do Nicolas. Na adolescência, as perturbações na vida dele já começaram a aparecer. Ele se tornou um jovem rebelde, violento e se deixou influenciar por más companhias. Mais tarde se entregou à vida noturna e promíscua como dançarino em boates e casas noturnas. Nicolas se desviou-se muito dos caminhos do Senhor Deus e o vazio e a tristeza foram companhias naquele tempo. Veja como iniciou esta história. Em casa eu tinha uma vida muito difícil na adolescência. Ali e no colégio começou as influências más. Eu já treinava artes marciais, comecei a me enfiar mais nisso. Aí comecei com brigas, aí fui pro álcool, aí mexi com droga, não usei, graças a Deus, mas mexi. Então acabei assaltando, fiz assalto à mão armada, então aí começou uma série de crimes na adolescência, isso com 14, 15 anos. Eu era extremamente violento. A gente estudava no mesmo colégio, foi aí que começou a fortalecer mais ainda a amizade. Começou a andar com um pessoal diferente, tinha muitos alunos que eram mais barra pesada. E ele começou a andar com aquele pessoal. Muitos lá tinham envolvimento com droga, com crime. E foi o que começou a acontecer com ele, né? Nicolas também tinha crises de raiva e ficava muito violento consigo mesmo e com as pessoas que convivia. Não tinha um certo motivo, assim, eu queria bater. Eu queria machucar, sem motivo algum. Eu tive uma crise de raiva que eu arranquei praticamente a metade da carne, da canela, chutando uma árvore, um pneu de madrugada. As minhas mãos ficavam todas marcadas com sangue, até hoje eu tenho marcas, né? Para a medicina, estas manifestações enfrentadas por Nicolas podem ser diagnosticadas como transtorno explosivo intermitente. Esse transtorno é percebido naquelas pessoas popularmente chamadas de pavio curto. Pessoas que sofrem desta doença não conseguem conter seus impulsos agressivos e a agressividade não é premeditada. São reações comuns deste transtorno, ataques de fúria como ameaçar, xingar, fazer gestos obscenos, irritação no trânsito, até formas mais violentas de explosão, como atirar objetos contra a parede ou nas pessoas, e envolver-se em ataques físicos contra familiares e brigas no trabalho e em outros ambientes sociais. De acordo com Liliane Seeger, doutora em psicologia e psicóloga integrante do setor de pesquisa e tratamento do transtorno explosivo intermitente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, dificilmente estas pessoas conseguem avaliar as consequências de seus atos para si e para os outros, tendo como consequência sentimentos como arrependimento, vergonha, culpa e tristeza. O tratamento recomendado para quem sofre de transtorno explosivo intermitente geralmente é a base de medicação que inclui antidepressivos associados a tratamento psicológicos, como as terapias cognitivas comportamentais e cognitivas construtivistas. Estas terapias, segundo a doutora Liliana, apresentam maior eficácia na redução dos níveis de intensidade e frequência dos episódios violentos. Eu tinha o prazer de agredir uma pessoa. Ele era bem estourado, assim, sabe? Pavio curto. Se estressava fácil com algumas coisas. Como ele sempre foi de lutar, artes marciais, capoeira, ele sabia, né? Como lutar, ele sabia bater, né? Então, quem mexia com ele sabia como se defender, né? Machucar. Eu já me safei da morte várias vezes, já aconteceu de eu quase morrer várias vezes, já tentaram me matar por eu ser violento, né? Então eu sei o que é viver ser empregado do diabo. O tempo foi passando e na adolescência, Nicolas começou a trabalhar como dançarino em festas e casas noturnas. Aos 16 anos eu já queria dançar, porque eu já frequentava uma academia de musculação e eu já dançava desde a infância, né? Eu danço desde os 5 anos de idade, eu comecei com balé clássico, aí fui pro street dance, né? Só que depois eu queria dinheiro fácil, né? Porque é o que o mundo oferece. Eu comecei como garçom, mas como eu me destacava na performance de dança, então eu comecei a dançar. Quando a gente começa querendo uma coisa, o resto vem à tona. Aí começou o glamour, né? O dinheiro, e depois vem o orgulho, o ego, depois veio a prostituição. O trabalho noturno abriu as portas para a prostituição na vida do Nicolas. A gente faz eventos de todos os tipos, 15 anos, formatura, casamento, até festas comportadas,
ou até um swing, né, de troca de casais. E ter relação, às vezes, com todas as pessoas da festa. Por exemplo, um grupo de mulheres, contratar um dançarino ou meia dúzia, sei lá, e isso acontece muito. A prostituição sempre está ligada a isso. Como eu comecei a me envolver muito com a prostituição, eu não conseguia viver sem a prostituição. Eu chegava a me juntar, a morar com uma mulher, né, casar, como se diz no mundo, mas eu tinha que me relacionar com outra pessoa. Eu era obrigado a me relacionar com outra pessoa, senão ia me dar uma crise de raiva, eu ia bater a cabeça em alguma coisa, eu ia querer socar e chutar alguma coisa, ou bater em alguém, às vezes uma pessoa que está passando na rua que não tem nada a ver com a minha vida. Bem viciado porque eu não me contentava com uma mulher, eu precisava ter uma ou várias. Para mim ficar feliz eu tinha que me relacionar com várias parceiras numa noite ou num momento. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 25, Jesus nos diz através de seus ensinamentos: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Todos os dias ele postava um vídeo novo de uma boate que ele dançava, e fotos com mulheres, e cada dia era uma novidade, né? Ele não conseguia parar com uma mulher só, né? Ele estava sempre mudando de namorada, né? Juntamente com a profissão de dançarino, Nicolas foi estimulado por sentimentos como a vaidade e o ego em demasia. Tinha muita coisa do ego também, né? Que isso fez parte de mim, né, durante a minha vida adulta inteira. Até porque eu tive envolvimento com a noite, aí é foto, aí é entrevistas, aí é aquele glamour todo, né, da fama, de todo mundo falando em ti. Então isso influencia. Em Marcos, capítulo 7, Jesus nos ensina que todas as impurezas são criadas dentro do coração do homem, que acaba se afastando dos ensinamentos do Senhor Deus. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia e a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Nicolas experimentava a cada dia com mais intensidade as vaidades e superficialidades proporcionadas pelo mundo em que estava vivendo. Dinheiro que vem fácil, vai fácil, né? Até para te ter uma vida noturna dessa, ter uma vida de glamour, de fama e tirar fotos, essa vida, tu tem que ter um investimento, né? Eu gastava muito dinheiro em alimentação, né? Academia, tratamento, tomei anabolizantes e esteroides também, tomei hormônios, né? Testosterona, então isso gera um gasto muito com a imagem. O ser humano tem que dar o dízimo, se ele não dá para Deus, ele tem que dar para alguma coisa. E ele dá para o inimigo. Então, só que o inimigo que ele te dá, ele te tira. Se eu pegasse R$500 hoje, esse R$500 não ia durar 2 dias. Nesse período, Nicolas estava vivendo mais à noite do que de dia. Eu ainda estava trocando dia pela noite, entendeu? Eu conseguia ficar tranquilamente acordado até 4, 5 horas da manhã e ia dormir. Então, isso me prejudicou bastante, porque a vida é só noite. Eu sabia que eu estava infeliz, eu sabia que faltava alguma coisa, porque quando a gente é do mundo, a gente não tem Cristo, o ser humano foi feito para adorar alguma coisa, né? Então, quando ele não tem Cristo, ele sente falta. O espírito sente falta, né? Mas eu acho que a vida tem um sentido diferente. Eu acho que eu não conheci tudo ainda. Eu acho que tem algo que eu preciso conhecer para realmente eu ser feliz. Isso também era um grande motivo, minhas crises de raiva, porque eu sabia que eu não estava feliz. Eu sabia que eu precisava de alguma coisa, mas não sabia o que era. Aliado a tudo isso, Nicolas recorda que cresceu em uma família que participava de rituais em terreiros e centros de umbanda.
A minha família viveu em centro de Umbanda. A minha avó foi praticamente uma mãe de santo. Quando eu tinha lá pelos meus 3 anos de idade, a minha avó tinha uma casa, né, de entidades, uma casa, né, para oferendas em casa, e eu ia lá e comia a comida oferecida, né, brincava com a imagem. Tinha alguma coisa que me prendia na imagem, às vezes eu ficava só parado olhando a imagem. A violência veio após os 14 anos, o crime, então veio tudo à tona. Foi tudo mais ou menos na mesma época. Eu comecei com amigos, vamos numa festa de macumba, de feitiçaria? Vamos. Tem comida e tem, né? E se consultava com a entidade, né? Tomava passe. Quando já estava trabalhando como dançarino em boates, ele namorou uma moça que morava dentro de um centro de feitiçaria. Quando eu estava na casa noturna, eu já estava morando num centro de feitiçaria. E me juntei com uma moça que era do meio, né? Então, a família dela trabalhava, né, com os espíritos. Então, a minha vida começou a se fechar tantos caminhos que eu decidi fazer um trabalho, né? Me levaram, né, numa feiticeira e ela me propôs um pacto de sangue, né? Que eles chamam de troca de vidas. Qualquer brecha que tu abre é um pacto, mesmo que seja aleatório ou pequeno. Até uma vela que tu acende é um pacto que tu está selando com o espírito. Eu fiz uma troca de vidas. A entidade pegava a minha vida, que estava uma desgraça, né? Essa é a palavra correta, colocava em outra pessoa inocente e me dava uma vida nova. Eu fiz um pacto de sangue com sangue de galo e passaram, né, sangue no meu corpo, né? Fiz aquele ritual todo, paguei, só que durou pouco tempo a felicidade, né? Às vezes o espírito te promete e não cumpre nada. Minha vida só piorou, tanto que eu fui em outro centro de um bruxo, eu decidi fazer um pacto com Satanás. Eu decidi entregar minha alma para o diabo. Naquele momento, como eu tinha pensado em fazer, aí os espíritos começaram a me levar a querer fazer, porque a minha vida entrou em caos financeiro em todas as áreas da minha vida, né? Algumas vezes ele vinha e eu percebia que ele estava meio triste, meio abatido. E a gente tentava conversar, assim, mas como eu também estava longe dos caminhos do Senhor, eu até sabia, mas eu não tinha aquela atitude quando tu tem o Senhor, quando tu tem o Espírito, para chegar e falar, né? Olha, meu amigo, olha, meu irmão, vamos lá, vamos para a igreja, tenho uma coisa para te apresentar melhor que isso. Tempos depois, Nicolas terminou o relacionamento com esta moça e começou a sentir que precisava fazer algo para mudar a vida. Eu pensava em Deus, mas eu não conhecia o verdadeiro Deus. O Deus da Bíblia eu não conhecia. Mas no momento que eu descobri o que é o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, abriu minha mente, abriu meu coração. É isso que estava faltando. Era essa a resposta da minha vida toda. Nicolas estava cansado da vida que estava levando. Ele não via mais sentido nos caminhos cheios de escuridão e trevas que estavam transitando. Jesus nos diz na sua palavra que todo o coração impuro se cansará e chegará o dia em que o fardo se tornará pesado demais para ser carregado sem a luz do Senhor Deus. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. A partir deste momento, o coração de Nicolas começou a desejar os suaves toques da presença de Deus na vida dele. Veja como os toques de Deus foram transformando os caminhos de Nicolas. O Pai Maior, que tudo sabe e tudo vê, acompanhava sem cessar os rumos da vida deste filho amado. A ajuda do Senhor começou a operar no coração dele, trazendo luz para clarear a visão, o entendimento sobre as coisas de Deus. Eu me separei, né, do meu relacionamento e conheci o tio da minha esposa. Ficou muito meu amigo mesmo. Ele me convidou para morar em Criciúma para quê? Para mim voltar a estudar, para mim arrumar um trabalho. Eu simplesmente coloquei uma mochila nas costas e fui. Cheguei em Criciúma, ele me arrumou um emprego numa academia. Quando ele foi para Criciúma, ele foi com o meu tio. Aí ele resolveu achar um ramo que ele entendesse também, né? Que daí esse negócio de academia. Aí ele foi e conseguiu e encontrou um emprego lá nessa academia. Ele era totalmente assim, dominado assim pelo mal. O comportamento dele também, ele era uma pessoa bastante impaciente, muito impaciente, uma pessoa que
bastante raivoso, assim, ele costumava assim, ser bem violento. A partir daí eu comecei a me relacionar na amizade com o padrasto, né, da minha esposa. E ele era da igreja. Como a gente ficou amigo, ele começou a me convidar para ir na igreja. E eu não queria ir, eu não quero saber de crente. Ele falou para mim que ele não gostava de evangelho. Aí eu acabei indo só para agradar ele. Só que eu não sabia que no momento que eu chegasse na igreja ia ter o meu Salvador lá de braços abertos me esperando. Eu fui para conhecer e eu sabia que eu estava precisando, Eu ainda não estava feliz, eu estava trabalhando, eu estava numa vida, eu estava parando de dançar já, mas eu não estava feliz. A época que ele foi para Criciúma, eu pude notar assim que foi uma época que ele estava melhorando, sabe? Que ele estava mudando de vida. Eu comecei em outra denominação. Mesmo em outra denominação, Nicolas assistiu o programa Show da Fé pela televisão. Pouco tempo depois, ele começou a congregar na Igreja da Graça de Criciúma, em Santa Catarina. Foi aí que eu decidi ir para o Ministério da Graça, porque eu já conheci o ministério através do Show da Fé. Eu queria que Deus me colocasse no lugar certo, né? A palavra de Deus diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então eu vi que muitas coisas que aconteceram na minha vida foi por falta de conhecimento. O Ministério da Graça é um ministério de ensino. Através das ministrações, aquilo começou a abrir, né? Nicolas e Franciele começaram a namorar e juntos foram convidados pelo Senhor a trilhar o mesmo caminho nos ensinamentos de Jesus. Ele perguntou para mim se eu queria namorar com ele. Ele queria uma pessoa mesmo que ele queria namorar e casar. Foi lá que comecei a namorar com ela na antiga igreja, né? Depois, quando eu fui para o Ministério da Graça, ela acabou indo comigo. A gente não estava num ministério estruturado, a gente não sabia, entendeu? A gente não conhecia, a gente não entendia a palavra realmente como ela é. Aí, como a gente lá em casa, mesmo com tudo isso, a gente deixava o canal na HIT o dia todo. A gente não via outro canal. E a gente gostava mesmo da Igreja da Graça, porque a gente só via a Igreja da Graça lá. Ele ficou interessado. Aí ele foi pro Ministério da Graça, foi conhecendo e ele começou a falar para mim, né? Aí a gente começou a aprender mesmo o significado, a importância das coisas. Eu acho que lá que foi o início da mudança de vida dele, né? Eu acho que lá ele conheceu a Igreja da Graça, né? Lá ele conheceu os irmãos que ajudaram ele. Lá ele aprendeu a palavra de Deus, conheceu a palavra, né? E foi ali que o marco inicial da conversão do Nicolas. Então, eu me entreguei para Cristo quando eu comecei a ver o poder de Deus. Começou aquele processo de libertação, né? Do demônio pular para fora mesmo. Então, eu comecei a ver pessoas sendo curadas e demônio indo embora e pessoas sendo libertas, né? Então, isso é a prova do Evangelho. Quando eu cheguei na Igreja da Graça, a minha mente se abriu. Nesta época, Nicolas mudou-se de Criciúma e retornou a Porto Alegre em busca de novas oportunidades de trabalho. Eu fiquei mais ou menos lá 6 meses, mais ou menos na Igreja da Graça de lá. Eu vim para Porto Alegre porque lá eu fiquei desempregado por 5 meses. E a minha noiva ficou lá. Ele decidiu vir para cá. E eu fiquei lá, porque até então a gente não era casado. Quando chegou em Porto Alegre, ele começou a congregar em uma Igreja da Graça em um bairro da cidade. A cada dia que passava, Nicolas foi abrindo mais o coração para as bênçãos do Senhor Deus. Jesus foi lapidando os caminhos que Nicolas se libertasse de um passado que não existia mais. O passado ainda estava me maltratando, sabe? Aquela coisa de ser novo convertido estava me maltratando ainda. E o Ministério da Graça me ajudou muito. Juntamente com os pastores, né, me ajudou muito para a minha libertação total. Eu tinha que limpar o coração totalmente. Quando a gente foi para o Ministério da Graça, a vida começou a melhorar, porque a gente realmente descobriu o que é ter a vida com Cristo. Na Graça a gente entendeu o quanto é importante buscar a Jesus de verdade. Na Graça a gente entendeu o quanto é importante tu pregar pro próximo, o quanto é importante tu ter uma vida de estudo mesmo, todo dia, de oração. Na Graça eles mostraram a importância, a importância que tu tem de ler a palavra, de estudar ela, de orar, de ter uma comunhão com Deus de verdade. Deus sempre recebe de volta e com os braços abertos todos os seus filhos cansados e arrependidos.
O Pai Celestial conhece a sinceridade do coração de cada filho seu e, por isso, estende a mão para resgatar a cada ovelha que esteve perdida, experimentando as ilusões do mundo. Ele cura e restaura todo espírito triste e doente. Por conhecer as verdades de nosso coração, é que sempre ampara aqueles que criaram por perdão a Ele. Em Salmos, capítulo 51, Jesus nos deixou mais uma prova do seu grande amor pelos homens. Tem misericórdia de mim. É Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, peguei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Ele falou que tinha conhecido o Senhor, né? Conhecido Jesus. E dava para ver um brilho nos olhos dele, né? Dava para ver a mudança que teve nele. E isso me alegrou demais. Eu me tornei um patrocinador que eu já assistia o missionário anunciar, né? O chamado para o ministério, né? De patrocinador. Como é um ministério muito sério, eu não queria simplesmente fazer uma doação. O ministério de patrocinador é um ministério sério para a salvação das pessoas. É um marco para propagar o evangelho. Eu decidi ser patrocinador porque eu senti o chamado mesmo. A partir daí eu arrumei um emprego, só vim para cá, eu já comecei a trabalhar, as portas se abriram. Então eu decidi que eu queria casar. A gente decidiu casar. A gente casou dia 30 de maio desse ano, né? E a partir daí Deus abençoou grandemente. Casou no Senhor, ele tem essa relação com a Franciele muito bem, muito boa, né? Testemunhei, estava lá junto, ajudei nas gravações, né, do casamento dele. Hoje eu vejo que realmente ele está mudado, né? Bastante feliz. O meu casamento é abençoado, sem brigas. Deus tem abençoado grandemente de uma forma que eu não imaginava. Quando Jesus está no teu casamento, é uma benção. Hoje eu me sinto um homem realizado. Completamente mudado do que ele era. Qualquer coisinha ele se estourava, tu não podia dizer um não pra ele antes. Agora ele entende, agora ele é mais paciente do que antes. Não tem briga, é sempre carinho um com o outro. Nenhum resquício assim do passado voltou. Completamente mudado. Deus mudou a vida dele realmente. Se ele não tivesse escolhido Jesus, ele provavelmente estaria na mesma situação ou até pior, né? A palavra de Deus diz que onde há luz não há treva. Então, quando o Espírito Santo enche a gente, a treva não pode permanecer. Mas isso cabe a nós permitir que isso aconteça. Hoje eu vejo uma felicidade no Nicolas. Vejo uma alegria verdadeira, né? Só por Jesus, com certeza. Deus é o Deus do impossível, né? Então Ele pode tudo. Eu me considero um homem muito calmo hoje. Hoje eu louvo a Deus pelo ministério que eu tô, pelo ministério que eu exerço e a pessoa que eu sou em Cristo hoje, eu e minha esposa. Eu me considero outra pessoa, realmente eu nasci de novo. Eu desejo que ele siga esse caminho, né? Que é o caminho certo, né? Do Senhor e que ele continue fazendo a vontade do Senhor, né? Eu me sinto completamente liberto com Cristo habitando dentro de mim, graças a Deus. Aquele vazio que eu sentia dentro de mim era realmente a falta de Jesus. Hoje eu tô com Jesus Cristo e Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele eu não vivo. A vida com Cristo é a vida. Você acompanhou a história de Nicolas, que encontrou a luz de Jesus e ganhou uma nova vida nos caminhos de Deus. Ele libertou-se da prostituição, da violência e de todas as perturbações que sofreu no passado. Abraçou com muita certeza uma vida com Cristo e descobriu um novo caminho para ser feliz. Se você hoje também quer um caminho melhor para a sua vida, experimente entregar as chaves do teu coração nas mãos daquele que pode operar grandes bênçãos de cura, de restauração e vitórias. Permite-se andar com Jesus e terás uma vida abençoada, sendo lapidada para receber o melhor de Deus. Por hoje ficamos por aqui, Deus te abençoe e até a próxima.